Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui é seu irmão em Cristo, Enome Santos, e este é o seu canal EBT Views, Teologia Visual. Nós estamos estudando esse trimestre as lições, primeiro trimestre de 2025, as lições bíblicas em defesa da fé cristã. E nós já estamos na lição de número 2. A lição de número 2 tem esse título: Somos cristãos. É uma afirmação, não é uma pergunta. Então, está se afirmando que nós somos cristãos. Se somos cristãos, então somos seguidores de Cristo. E eu acho isso muito importante, porque a gente precisa saber fazer uma leitura do que significa esse ser cristão hoje, né? O textuário nos diz: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Atos 15, 19. E a verdade prática nos diz: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos, como as pessoas geralmente propõem, né? O cristianismo é um conjunto de regras, de ritos, de rituais, de trejeitos, de maneira, mas não é isso, tá? O evangelho vai além de todas essas questões aí. Meus irmãos, o texto bíblico que nós vamos nos basear, a leitura bíblica em classe, está em Gálatas capítulo 2, versículo 1 a 9 e versículo 14, com destaque, para o versículo 14, quando você tem ali uma confrontação do próprio apóstolo Paulo ao apóstolo Pedro. E como todos sabem, essa confrontação vem ainda por causa desse embate entre a lei e a graça, Paulo diz claramente aqui: mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então, você vê que ainda tem esse embate, e isso aqui fala claramente por causa da questão da circuncisão, entre outras coisas. Meus amados, nós temos aí o nosso gráfico esboço, que está dividido assim: prevenindo-se contra a tendência judaizante. Então vamos estudar um pouco sobre esse movimento judaizante que existe na época, também existe nos dias de hoje. O tópico 2, a tendência judaizante no início da igreja, não é? E também o tópico 3, falando sobre a tendência judaizante hoje. Então, prevenindo-se contra a tendência judaizante, e aí fala sobre a tendência judaizante no início, da igreja, e no terceiro tópico, a tendência judaizante nos dias de hoje. Amados, como todos sabem, a palavra-chave aqui é evangelho. Evangelho no grego, euangelion, ou seja, as boas notícias, as boas novas. Então, o que a gente precisa entender aqui é que essa lição, meus irmãos, vai trazer uma comparação entre o judaísmo e o cristianismo que estava nascendo. Todos nós sabemos que o cristianismo ele carrega, ele traz toda uma bagagem do judaísmo no sentido de utilização da Torá, da lei, como tipo, Todos nós sabemos isso. Inclusive no nosso canal, nos nossos grupos, tem aí gráficos que falam do tipo e do antítipo. Não na forma judaizante, na religião judaizante. Não é isso. Mas é que a lei, os escritos, os profetas, todos eles apontavam para a pessoa de Jesus. Esse é o ponto importante, tá bom? Então, evangelho é as boas novas, as boas novas, as boas notícias, porque de fato o evangelho traz, carrega essa notícia celestial, que é a vinda do Salvador, a vinda de Cristo a este mundo, para morrer por nós, para nos dar uma vida eterna, uma vida diferente, para fazer com que a gente viva não a religiosidade, que era muito patente naqueles dias e também nos dias de hoje, já que as pessoas valorizam bastante a estética,
a forma, mas não pensam no conteúdo, que isso é importante, né? Por isso que Jesus falava aquelas coisas que eram difíceis para os religiosos entenderem ou mesmo aceitarem, né? Quando ele falava, por exemplo, do sepulcro caiado. Então, o sepulcro era o local de colocar os mortos, né? Mas eles pintavam, deixavam ele tudo bonito, exteriormente ele estava muito bonito, mas dentro estava cheio de mortos, de carniça e tudo mais, tá? É assim que é, muitas vezes, a religiosidade. Por fora está muito bonito, está muito bem pintado, mas a carne está lá dentro. E é isso que vai ser falado aqui, inclusive, sobre essa questão da circuncisão. O Evangelho é essa boa nova que vai no interior do homem, né? Que transforma o homem de dentro para fora. Então, a coisa começa aqui de dentro para poder extrapolar para o lado de fora, de forma que a gente venha a glorificar o nome de Deus, que esse é o objetivo maior, tá bom? Meus irmãos, conforme nós falamos aqui, prevenindo, primeiro ponto, contra a tendência judaizante, tá? E aqui fala da ida, né, de Paulo para Jerusalém. Depois, passado 14 anos depois da conversão, ele vai a segunda vez para Jerusalém e não é uma prestação de contas, mas também é como se fosse é, algo parecido com uma reunião que eles iam fazer lá, tá? Mas essa reunião, essa convocação, ela tem um objetivo. E segundo o nosso comentarista, ela tem aquele objetivo de levar, né, donativos para os irmãos pobres da Judéia, que foi algo previsto pelo profeta Ágabo, né, aquele mesmo profeta que também profetizou a prisão de Paulo em Jerusalém, mas aqui se está falando, portanto, da fome que existiu, né, naquela época. Você tem todo um contexto histórico, porque você tem aí uma dominação romana, não mais como os judeus não foram mais levados cativos para as outras nações, mas eles foram cativos dentro da própria terra deles, tendo que pagar impostos para Roma, e claro que tudo isso trouxe pobreza para a nação, né? Para os irmãos, e Paulo estava então fazendo isso, esse movimento solidário de levar alimento para os irmãos. Nessa ocasião, ele vai e expõe o evangelho, pregando aos gentios. Ele tinha convicção que recebeu o evangelho de Deus e estava consciente que a sua subida a Jerusalém era uma obediência de ordem divina, né? É importante que a gente diga isso, porque Paulo, em algum momento, ele diz, eu recebi do Senhor, e a gente quer entender que não é só no momento ali da ceia, mas em vários momentos ele recebe revelações diretas de Deus e que estão de acordo com o Evangelho. É só nós fazermos um estudo comparativo, não é, irmãos? Porque a alta crítica faz essa ressalva a Paulo, essa crítica mesmo direta a Paulo, dizendo que ele introduziu muitas outras coisas que não tem no Evangelho de Jesus, tá? Mas isso aí é uma questão mesmo dos críticos que querem colocar alguma culpa em Paulo, mas na verdade está tudo dentro da palavra de Deus, tá bom? Terceiro subponto fala de Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu, o nome dele aparece 3 vezes nesse capítulo. A presença dele na reunião de Jerusalém não seria um problema, já que ele era judeu. Mas, no entanto, Tito, sendo grego, aqui o comentarista diz que foi um certo risco, não é, que Paulo correu, mas, porém, isso não é uma provocação, porque para eles talvez introduzir um incircunciso no seio dos judeus era um problema, não é, irmãos? Isso era algo que não deveria existir, porque Jesus foi claro que o evangelho era para todos. O evangelho não é, por isso que tem uma diferença muito grande do evangelho para o judaísmo nesse sentido.
O judaísmo é uma religião restrita para um povo, feita ali para um povo. O evangelho não. É as boas novas para todos os povos. Então, ele incluía, sim, ele é inclusivo neste sentido, né? De incluir todos os povos, todos aqueles que abraçam a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, tá bom? Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. E aí nós encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, né, que ele acabava muitas vezes circuncidando para não fazer tropeçar nenhum dos irmãos, mas não que isso fosse uma exigência, porque o que ficou claro, inclusive há textos que falam sobre isso, Paulo fala sobre isso, vocês foram circuncidados não com mãos humanas, por Cristo, ou seja, mas isso é algo que aconteceu no corpo espiritual, não é da carne física, porque a circuncisão era o corte do prepúcio, mas era na carne física. E a gente vê que isso não ajudou muito, porque a única coisa que fez foi mostrar que eles eram diferentes dos outros povos, mas a prática mostrou que eles eram iguais aos outros, porque eles adoravam os mesmos deuses. Eles entraram pelo caminho da idolatria, mesmo sendo circuncidados. Então, quer dizer, era uma prática que, na prática, não tinha valor, não tinha sentido, porque se estamos sendo circuncidados para mostrar que somos diferentes das outras nações, mas a gente pratica as mesmas coisas que eles, então não adiantou essa prática. O que Jesus veio foi exatamente mostrar que essa circuncisão tinha que ser feita na carne, ou seja, na carne espiritual, como se fosse uma espécie de rompimento com a nossa carnalidade, né? É uma operação no interior, no caráter do indivíduo. Esse aqui era o ponto mais importante. Meus irmãos, eu quero mostrar para vocês, porque eu acredito que está dentro do assunto também, nós mostramos aqui uma diferença, tá? Uma comparação entre a lei e a graça, para que a gente entenda essas coisas, tá? E eu falei aqui sobre tipo e antítipo, né? A lei é o tipo e a graça é o antítipo. O antítipo é aquele que fica no lugar do tipo, é aquele que assume o tipo. Por exemplo, na graça, na lei, você tem o cordeiro sendo morto para o sacrifício, para expiação de pecados. Na graça, você tem o cordeiro de Deus sendo morto, que é Cristo, para expiação dos pecados, não só dos judeus, mas de todas as pessoas. Ele morreu, sim, por todos, embora tenha alguns que queiram dizer o contrário, mas ele morreu por todas as pessoas, tá? Então, quando você vê aí a comparação, por exemplo, o pecado, a lei mostra o pecado, tá? A graça perdoa o pecado. A lei enfatiza o exterior, a capa, o sepulcro caiado, mas a graça enfatiza o espírito, aquele que está dentro, né? A lei condena e mata, mas a graça liberta e dá vida. A lei é o tipo, conforme nós falamos, né? Isso a gente estuda em tipologia, e a graça é o antítipo. A palavra antítipo significa aquele que fica no lugar, né? Então, a graça ficou no lugar da lei nesse sentido. A lei, meus irmãos, é a infância espiritual. Você ainda está aprendendo a questão do relacionamento com Deus. A graça é a maturidade espiritual. É quando Deus se revela de maneira mais intensa para as pessoas, tá bom? A lei traz a maldição, aponta para a maldição. A graça aponta para a bênção, traz a bênção de Deus, a bênção espiritual, que é a mais importante, tá? Na lei, o pastor mata a ovelha para sacrificar. Na graça, o pastor morre pela ovelha. Como ovelha muda, foi levado ao matador. Ou seja, o Cristo, que era o pastor das ovelhas, morreu pelas mesmas ovelhas, né?
A lei, ela estava escrita em pedras, mas a graça está escrita no coração. Porque o que Deus sempre quis foi que a palavra dele estivesse aqui dentro do nosso coração, mudando, né, irmãos, o nosso comportamento, a nossa forma de viver. A gente precisa ter essa luta diária com a nossa carnalidade. Isso é a circuncisão interior. É você ir cortando na carne de maneira espiritual, tá bom? Tópico 2, nós temos aqui falando sobre a tendência judaizante no início da igreja. E aqui o nosso comentarista, ele faz uma exposição exegética, tá? De Gálatas, tá? Gálatas capítulo 1, versículo 6, quando Paulo fala claramente: eu me espanto, eu me admiro de vocês terem mudado, de vocês terem deixado, de vocês terem abandonado. Então tem o termo grego aqui, metatiteste, ou seja, é o termo que mais se adapta aqui, que eu acho importante, é o deserdar. Por quê? Porque está falando daquele desertor, daquele soldado que deixou a tropa, que abandonou a tropa, que foi embora, que não quis mais saber da tropa, que não quis mais guerrear, que não quis mais batalhar. Não é? Então, Paulo está dizendo para os irmãos da Galácia o seguinte: eu estou admirado de vocês terem deserdado, ou seja, tão rapidamente. Em pouco tempo eles já deserdaram, eles já abandonaram. Como diz aqui uma expressão bem coloquial, né, do cotidiano, virou a casaca de maneira tão rápida, abandonaram a fé, não é? Por outro evangelho. Esse outro aqui, lá no grego, alos, tem o grego alos, né? Que é o mesmo, outro do mesmo tipo, e héteros, que significa um evangelho diferente. Então, eles abandonaram por um evangelho diferente, que é exatamente o evangelho desses judaizantes. Os judaizantes, meus irmãos, são, na verdade, os falsos irmãos que querem viver como judeus, adotar costumes e ritos judaicos. Na realidade, eles estão querendo fazer uma mistura, não é? Uma simbiose com o evangelho de Jesus. Eles estão querendo misturar as duas coisas. Na verdade, eles faziam isso, misturavam as duas coisas. Entretanto, o que nos deixa aqui um pouco apreensivo na questão desses judaizantes é que também parece que às vezes eles querem se infiltrar, porque é o que fala aqui no terceiro subponto, né? O clima de tensão, ou seja, eles furaram o bloqueio, já que ali era uma reunião só mesmo para os cristãos, mas esses judaizantes eles entraram, não é? Furando esse bloqueio e, evidentemente, o que eles estavam querendo era implodir o evangelho, né? Por dentro. Estavam querendo implodir o evangelho por dentro. Isso é algo, meus irmãos, que a gente precisa sempre estar atento, né? Porque, de fato, há pessoas que entram no nosso meio e João fala dessas pessoas, chama de anticristos. São aquelas pessoas que estão no nosso meio, mas não são mesmo do nosso meio, né? Você tem isso aí acontecendo quase o tempo todo dentro, né, do movimento cristão. Até mesmo lá com os apóstolos, Jesus tinha 12 discípulos, mas ele disse: um de vocês é diabo, um de vocês é um adversário, um de vocês é um opositor. Por quê? Porque, de fato, não tinha abraçado o evangelho de Jesus, né? Judas foi esse que deixou, como a Bíblia mesmo diz, Satanás entrar no coração dele. Tá? E aí, meus irmãos, ele diz isso, né? Complementando o versículo aqui. Eu me maravilho, eu me admiro de vocês tão depressa, né? Deixaram a graça, a fé, para abraçarem outro evangelho, que é esse evangelho judaizante. Tá bom? Paulo conclui, meus irmãos, é o que nós vamos ver aqui, na continuidade, ele conclui dizendo:
Mas ainda que, e aqui eu quero ressaltar duas coisas importantes que devem ser levadas em consideração. Geralmente a gente só pega a parte B desse versículo quando fala do anjo, né, do céu. Tá? Porque, de fato, há muitas religiões aí, e seitas e heresias, que surgiram a partir de pseudas revelações angelicais. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, mas ainda que um de nós, ou seja, ainda que eu preguei o evangelho para vocês, mas se eu mesmo vier pregando um outro evangelho, ou um anjo do céu vier pregando outro evangelho, me considerem anátema. Eu quero que vocês me considerem anátema se eu chegar ou um anjo do céu pregar um outro evangelho. Veja, irmãos, que coisa interessante, né? Paulo está se colocando aqui no crivo para ser, de fato, investigado, crivado, sabe? Se ele tivesse pregando outra coisa diferente do que ele pregou, ele mesmo deveria ser considerado pelos irmãos de Gálatas, os irmãos da Galácia, como anátema, ou seja, aquele que é maldito, aquele que foi amaldiçoado, né, que vai receber o juízo de Deus, conforme diz aqui a palavra do Senhor. Então, isso é muito importante a gente comentar sobre isso na nossa classe, né? Que não é só o anjo. Tem anjos aí, né? Tem revelações que dizem que foi através de anjos, mas na verdade as pessoas mesmo estão sujeitas a essas heresias, a criarem outros evangelhos, que é o que tem acontecido nos dias de hoje. Meus irmãos, para nós irmos para o final, a tendência judaizante hoje. Tá? Então ele está falando aqui do evangelho da circuncisão e da incircuncisão, tá? Que foi o que nós falamos para os irmãos. Meus irmãos, e aqui você tem o perigo da doutrina judaizante, que era o que imperava também naquela época, não é? Quando diz aqui que os apóstolos viam em tudo isso, dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo do cristianismo se tornar uma mera seita judaica, assim como as outras seitas, né? Farisaísmo e as outras que existiam naquela época. Tá? Exatamente por isso, porque se estava pregando um evangelho diferente, uma boa nova, então não tinha razão de voltar de novo às velhas práticas da lei, como se fazia naquele tempo e como se faz hoje. Ainda há por parte daqueles que praticam esse tipo de orgulho, de vaidade, somente por praticar, por fazer parte do ritual. E a gente sabe que Deus está interessado não no ritual. Você lembra daquele texto em que Deus diz, eu estou farto das carnes, dos bodes, dos touros, dos sacrifícios de vocês. Porque ele queria enfatizar que há um sacrifício maior e melhor do que esse, que é o do coração, que é o de ajudar o órfão, a viúva, que é aquele do interior. Porque não adianta praticar todas essas coisas, mas o interior continuar do mesmo jeito. E isso foi o que Cristo veio fazer. O contrário de tudo isso. Então, naquela época, as práticas judaizantes estavam imperando, porque eles queriam voltar aos rudimentos, né, daquelas práticas da lei. E aí o evangelho ficava inoperante, era como se fosse mais uma outra seita. Tá? Agora, as práticas judaizantes atuais, elas são basicamente a guarda do sábado, e aí você tem outras coisas aqui, a questão das leis dietéticas, a liturgia na sinagoga, o uso do shofar, né? As vestimentas, o quipá, o solideu, a, também o uso de algumas coisas voltadas para o judaísmo, que era só eles que usavam, e na realidade
há coisas que eles nem usam mais porque não sabem onde estão e não têm noção de onde estão, né? E é o próprio uso da Arca da Aliança. Você vê aí algumas imagens de pessoas utilizando a Arca da Aliança nos cultos. Eu já vi isso também acontecer. Acho muito triste, inclusive na própria Assembleia de Deus, essa cena da pessoa, de várias pessoas vestidas como levitas, entrando dentro da igreja com a Arca da Aliança. E meus irmãos, o que me chama a atenção é que havia uma expectativa, havia uma comoção geral dos irmãos presentes ali, não é? E você fica assim pensando se essa comoção é pela presença de Deus ou pela presença da arca. Porque o que dá a entender é que é pela presença da arca. Se for pela presença da arca, então Deus já não está mais nesse negócio. Por quê? Porque se está divinizando, idolatrando uma imagem. E que Deus nunca quis isso. Deus nunca quis que se idolatrasse a própria arca. Porque a arca não é o Deus. O Deus era aquele que se manifestava presente na arca, mas não o próprio Deus. Não, a arca não era o Deus. Esse foi sempre o problema de Israel. Vocês se lembram da serpente de bronze, que foi usada ali, né, para, como se fosse o antídoto daquelas serpentes que mordiam os judeus. Quem olhasse para ela, após ser mordido, ficaria curado. Mas aquilo ali, de novo, a questão da tipologia, né, serviu como um tipo para mostrar que, na realidade, assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem também seria levantado, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ou seja, aquele que tivesse infectado pelo veneno do pecado, olhando para Cristo, seria salvo. Essa era a ideia, não é? Mas depois os judeus estavam idolatrando aquela serpente, tanto é que foi preciso destruir aquela serpente. Então, irmãos, vamos ter cuidado com este evangelho judaizante, porque ele não condiz com a verdade do verdadeiro evangelho, que é o verdadeiro o evangelho da simplicidade de Cristo, tá? O evangelho da simplicidade do Senhor Jesus. É isso que nós devemos nos ater, tá bom? Meus irmãos, aí estão os gráficos. Vocês podem ir lá no grupo, tanto do Facebook, tá? IBD Views, Teologia Visual, quanto também nos grupos de WhatsApp. E agora estamos colocando também algumas coisas nas outras plataformas, no Telegram, no TikTok também. Vamos abastecer essas plataformas desses estudos e dessas reflexões, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.